Eu amo a Becca, eu não sei viver a vida sem ela, sabe? Pensar que uma coisa que eu não escolhi, pensar que ser essa pessoa, ser assim, uma coisa que eu tentei a minha vida inteira impedir de acontecer, porque parecia e às vezes ainda parece errado, sabe? Eu amo a minha esposa, eu amo a minha vida, eu tô lutando por isso. As pessoas têm que entender que não é uma escolha ser assim, sabe? A gente não escolhe. Olá, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que as pessoas têm me perguntado muito e eu vou tentar englobar ele o máximo possível em todas as perspectivas de tudo que vocês têm me perguntado, tá? Bom, tem a ver com, ok, Paula, você contou para sua esposa sobre você ser uma mulher trans, você iniciou seu processo de transição, aí a Becca, ela te aceitou nisso, e como é que tem sido, né? O pós contar para ela, né? Como que isso tem acontecido, como isso tem discorrido, enfim. Assim, pessoal, primeiro, não é um momento que ele é linear, ele é um momento cheio de nuances, cheios de altos e baixos, cheios de sentimentos, de muito medo. Eu diria que medo é uma coisa que pauta muito. Eu diria que amor é uma coisa que pauta muito. Eu diria que os desafios da incerteza, porque, querendo ou não, nós sempre queremos buscar conforto e certeza das coisas que escolhemos, né, pra gente na vida. E esse momento, ele é um momento de muita incerteza pro casal, sabe? Eu sei que muitas de vocês entraram em contato comigo e contaram sobre o processo da esposa ter descoberto, contaram sobre o processo de terem contado para a esposa no começo, no meio, no final do casamento. Assim, seja qual for o modelo que vocês escolheram, seja qual for o caminho, ele nunca é um caminho fácil, né? Mas isso depende muito de cada indivíduo, isso depende muito de valores, isso depende muito de uma série de coisas. E o ponto principal aqui que eu sinto certamente, vou falar sobre o meu caso. Eu tinha um casamento muito sólido, né? Como eu gosto de dizer, um casamento onde a casa foi construída sobre a rocha, sabe? Inclusive, isso é um exemplo, sempre foi uma filosofia de vida para mim e para Becca. Mas é como se tivesse vindo um terremoto e, de alguma forma, quebrado essa casa em vários pedacinhos, sabe? E daí vem o medo, porque claramente esse terremoto fui eu que causei, né? Por quê? Porque esse lado ele sempre existiu. É uma coisa que eu tentei negar, uma coisa que eu tentei anular, uma coisa que eu tentei esconder, né? E daí vem uma série de julgamentos, vem uma série de opiniões, vem uma série de pessoas querendo dizer um monte de coisa que muitas vezes elas nem sabem o que elas estão dizendo para você, né? Elas não sabem o que elas estão dizendo para mim, mas as pessoas elas se sentem no papel, no objetivo de contar, de dizer, de moldar, de falar qual é o caminho, como é que tem que ser ou não ser, ou até mesmo curiosidades que começam a perguntar uma série de coisas, né? E assim, não tem um caminho, não tem uma solução, não tem uma saída. É, eu luto pela pessoa que eu amo, eu luto pela vida que eu tenho, como todas nós, sabe? É, até recentemente, uma amiga fez um podcast onde ela estava falando sobre a rivalidade que existe no meio cross, né? Sobre a rivalidade que existe entre as meninas, de repente sei lá, uma disputa velada, eu não lembro exatamente o termo que ela utilizou. E, na real, eu percebo que existe uma rivalidade do ser humano, como um todo, né? Eu acho que, no geral, as pessoas, elas pensam muito nelas, no geral, as pessoas, elas tendem a ter um instinto meio sobrevivência, meio egoísta, meio vontade de se realizar, né? E assim, existe uma confusão, existe uma disputa do lado de pessoas que acham que ser trans ou ser cross
é simplesmente uma questão sexual. Então, surgem um monte de perguntas, assim, no sentido, mas Paula, você não tem vontade de ficar com homem? Você não tem vontade de ficar com, né, macho? Meu, na boa, cada um é cada um, eu respeito a opinião de cada pessoa, né? Pra mim, esse negócio de macho fêmea é um puta lance Animal Planet, eu não curto isso. Não é o meu perfil, nunca foi, eu nunca fui uma pessoa assim. Não é que eu nunca fui uma mulher, eu nunca fui um homem assim, eu nunca fui uma pessoa assim, entende? Então, meu, é um lance super complicado. É, as pessoas têm que respeitar que pessoas são diferentes, entende? Eu, eu totalmente entendo que existe um grupo de pessoas que gostam muito dessa questão sexual, que são muito afloradas com isso, e, sei lá, tem um apetite, uma vontade de experimentar, de querer ser. Eu não sou essa pessoa, eu nunca fui essa pessoa, entende? É, a minha questão, ela é muito emotiva, ela é muito conectada, ela é muito emocional, né? Existe até um termo, eu vou deixar escrito aqui em algum lugar, chamado demissexual, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo e eu me identifico muito com isso. Então, assim, eu amo a minha esposa, eu amo a Becca, eu amava ela antes de me revelar para ela, eu amo ela depois de me revelar para ela. E se vocês querem saber, toda a questão da conexão, do afeto, do carinho, do desejo aumentou para mim depois que eu me revelei para ela, depois que eu tirei, sabe, essa máscara, depois que eu pude dizer quem eu sou, por mais que existam uma série de conflitos. Então, já respondendo a essas pessoas que têm essas dúvidas, que perguntam, não, nem todo mundo é assim. As pessoas que são cross ou que são trans, elas querem ser amadas, elas querem ser inseridas no mundo, e como qualquer outra pessoa heteronormativa, nós queremos pertencer, sabe? Então, assim, claro que sempre existiu medo por um preconceito, por uma questão minha, por criação, por traumas, pela vida minha, como ela se desenvolveu, de assumir isso aqui, né? Esse medo, eu tive que enfrentar ele para contar para Becca, e esse medo ele ainda existe, não é como se ele deixasse de existir, porque a Becca não casou com essa imagem, ela casou com essa pessoa, mas ela não casou com alguém que tem essa imagem. E claramente não é o que ela projeta na vida dela. Então, assim, é um momento difícil, é um momento de muita luta, é um momento de dificuldades e sabe? E às vezes eu percebo que muita gente não respeita isso, muita gente diminui isso por uma questão ou fetichista ou moralista, ou sei lá, de porque a pessoa teve uma vida diferente da sua para se encontrar, ou se encontrou mais cedo, se encontrou mais tarde, ou largou tudo, sabe? Cada pessoa é uma pessoa diferente, as pessoas precisam aprender a respeitar isso. Eu amo a Becca, eu não sei viver a vida sem ela, sabe? Pensar que uma coisa que eu não escolhi, pensar que ser essa pessoa, ser assim, uma coisa que eu tentei a minha vida inteira impedir de acontecer, porque parecia e às vezes ainda parece errado, sabe? É, eu amo a minha esposa, eu amo minha vida, eu tô lutando por isso. É, as pessoas têm que entender que não é uma escolha ser assim, sabe? A gente não escolhe. Você acha que se as pessoas pudessem escolher esse tipo de situação, elas iam escolher algo que só dificulta tudo na vida, que só entrega desafio e preconceito e julgamento por você ser assim, sabe? Você acha que é fácil viver uma vida inteira escondendo, né? Uma vida inteira fingindo ser algo que você não é, porque você quer agradar todos ao seu redor. E eu vou até além, essa parte de agradar todo mundo ao meu redor é uma coisa que eu já superei faz tempo, mas assim, a Becca, a minha esposa, eu não sei dizer, é o meu coração, é a pessoa que me ensinou valores na vida que eu não aprendi em outro lugar, é quem me ensinou o que é amor, o que é acolhimento, é a pessoa que me acolhe até hoje, sabe? Então, assim, é complicado porque existe uma questão tão profunda
e, e sabe, falta de respeito, falta de empatia que o ser humano tem, né? Eu tô falando isso, eu não tô dizendo das pessoas heteronormativas não, tá? Porque eu tenho sido menos julgado pelos poucos amigos pro qual eu contei na minha vida do que por pessoas do meio, que julgam muito mais, que querem impor, que querem dizer, que querem ditar a minha vida, a vida minha e da Beca. Meu, é muito complexo, até porque como que eu vou inserir a Beca nesse mundo? Como que eu vou apresentar essas pessoas para ela se essas pessoas só têm isso, sabe? E eu entendo, assim, que um período na vida de uma cross, de uma pessoa que é como eu, assim, que se identificou como trans, eu entendo que por um período na vida a gente passa a ter um contato online muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes é assim, e você acha que é isso mesmo, que tudo se resume a isso, né? Mas não é isso, sabe? Não é. E, e é um momento difícil, é um momento que eu quero dividir com vocês, porque eu percebo que muita gente passa pelo que eu passei, né? Que muita gente passou por situações similares, elas não são iguais, mas elas são similares. E eu não sei, eu acredito que eu tenho um papel aqui, é uma coisa minha, de tentar mostrar que dá pra ser diferente, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa escrita, não é uma coisa que a gente escolhe passar, não é. Se eu pudesse, eu simplesmente seria tudo aquilo que espera de mim, entende? Eu seria Eu seria o marido dos sonhos dela, eu seria pai dos filhos dos sonhos dela, eu teria tudo que eu sempre tentei entregar ao máximo. E o motivo é que eu falhei, eu não consegui lutar contra isso. E eu sei que vão ter pessoas assistindo e julgando porque tiveram outra trajetória na vida, outro processo na vida e, e vem nessas questões de representar ou não essa diferença. E eu, meu modo, eu sempre tentei representar, e é por isso que eu criei esse canal, por isso que eu tô dividindo isso com vocês. E é fundamental porque eu tenho apoio da Becca, por isso que isso não surgiu antes, né? Ela, aos poucos, tem visto esse meu lado, e eu sei o quanto que isso, eu sei o quanto que isso é sofrido pra ela, eu sei o quanto isso dói, por diversos motivos, pela mentira, pelas ausências, por momentos em que ela não sabia onde eu estava, ou o que eu estava fazendo, ou imaginava que estava fazendo outra coisa. E é difícil explicar para uma parceira o porquê que a gente faz isso, porque sempre parece errado, né? Parece errado a vida inteira, parece que não deveria ser assim. E, e a gente acaba fazendo porque a melhor explicação que eu posso dar é como prender o ar, sabe? Você consegue prender o ar por bastante tempo, mas uma hora você tem que respirar de novo. E é meio que isso e gera uma dualidade, gera uma raiva e gera uma frustração. É muito difícil se entender por completo. E assim, hoje eu só luto para tentar conseguir colocar as coisas no trilho, sabe? Tem um monte de desafio, tem um monte de coisa. Família, enfim, a gente já falou um pouco sobre isso. Mas não é um processo fácil. É um processo, é um processo de muita luta. É um processo de tentar ser aceita porque realmente importa. Porque, do contrário, parece que as coisas não fazem mais sentido, sabe? Eu, eu nunca tinha me deprimido na vida,
até recentemente, eu não sabia o que era depressão sentida na pele, mas eu sabia o que era depressão porque eu já tive amigos que passaram por isso. E depressão, gente, é uma doença que é complicada. Ela pode sim levar a um final muito ruim, sabe? E quando as pessoas me dizem que você teve coragem de contar pra Beca, eu não acho que eu tive coragem. Eu acho que eu não tive coragem. Eu acho que eu só sobrevivi, entende? O meu plano inicial era que ela nunca soubesse. Era viver essa vida de princesa, de conto de fada que eu criei, enfim. Então, assim, não sei se é um ato de coragem. É por isso que é importante pra mim dividir isso. E, sabe, eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de empatia por pessoas que passam pelo que eu tô passando. Porque não é um processo fácil. Você sente como se a sua vida estivesse sendo destruída, sabe? Eu vejo pessoas sofrendo porque terminaram um casamento, terminaram um namoro. E não tem uma questão involuntária colocada no meio, sabe? E pensar que o meu casamento pode acabar, pensar que a minha vida pode mudar. É uma coisa que eu escolhi. Não é uma escolha, não é um ato de coragem, sabe? É por isso que eu acho que tanto se fala no meio LGBT a questão do orgulho, porque, porque a gente tenta ter orgulho de uma coisa que é muito difícil. Religiosamente, a gente é julgado, na família, a gente é julgado pelos irmãos, pelos amigos. E tá tudo bem, você chega num ponto que você supera tudo isso. Mas assim, eu tento dizer que as coisas que eu fiz, as coisas que eu escondi, quem eu era, eu nunca quis ser um monstro, sabe? Alguém falou pra mim sobre aberração, é assim que eu sempre me senti a vida toda. Uma aberração, sabe? Então, assim, eu não sei como vai ser a minha vida nos próximos anos, nos próximos dias. Eu sei que eu tô tentando lutar pra viver, pra continuar viva, e eu não sei até que ponto isso é um ato de coragem. Eu não sei. Eu sei que eu amo a Becca e eu sei que ela vai assistir esse vídeo. E eu sei que diversas vezes ela me pergunta uma série de coisas sobre o que foi, por que foi. E assim, eu tive muitos problemas na minha vida, sabe? Coisas que eu não posso falar aqui, porque provavelmente o YouTube ele não vai permitir pelas políticas e tudo mais, mas eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Então eu sempre apago da minha memória as coisas, datas, motivos, mas eu escondi pro tempo, eu vivi uma vida dupla. E eu sei o quanto que isso, eu sei o quanto que isso mexe com a Becca. Eu sei o quanto eu quebrei ela nesse processo. E eu tô tentando colar cada pedacinho. Eu sei que muita gente torce para que eu continue com ela. Eu sei. Eu espero que alguns anos tenham um final feliz para dividir com vocês. Eu espero. E eu tô dividindo isso porque, mais uma vez,
não é fácil. Tô sendo meio que um desabafo pra mim aqui. Quando eu comecei esse canal, eu não achei que ia ter tanta conexão com tanta gente tão rápido, sabe? E até foi estranho fazer os primeiros vídeos e falando pra uma câmera. E agora de uma maneira muito estranha, parece que eu tô falando com todos vocês e parece que eu tô falando com a Becca também. Porque eu sei que ela assiste. E muitas vezes é tão difícil falar essas coisas diretamente pra ela. E também eu acho que é importante compartilhar com vocês que, que fazem parte do meio, né? Que passam pelo que eu tô passando. Eu vi já umas 5 ou 6 pessoas que falaram comigo que estão passando ou passaram exatamente pela mesma situação. E assim, dói muito, dói muito. Algumas pessoas têm filhos, né? Eu e a Becca, a gente tá tentando ter, sabe? É, tem família, tem a esposa, enfim. Eu sei que muita gente não entende isso, mas as poucas pessoas que entendem, acho que é importante compartilhar. É um desafio muito grande, é preciso muito amor, muita superação, muita resiliência, terapia, enfim. É preciso, é preciso se segurar aonde você consegue. E eu percebo que as pessoas, elas, muitas delas não entendem, sabe? Elas não entendem porque a dor do outro é sempre distante, né? Mas quem tá passando pelo que eu tô passando sabe. O desespero que bate muitas vezes. Eu sei que tenho amigas e amigos dos dois lados, né? Que estão me ajudando. E eu só tenho a agradecer a vocês. Esse vídeo não era pra eu chorar tanto assim. Não era objetivo, mas sem compartilhar aqui não é um momento fácil. Para as pessoas apoiarem quem tá passando por isso, respeitarem, porque não é fácil. Não é fácil você ver as coisas saindo do controle, né? E você não conseguir deixar de ser quem você é. Eu tentei. Por isso que eu falo, seria isso tudo um ato de coragem ou simplesmente tentar sobreviver. É, enfim, eu tô tentando pensar aqui o que mais falar, mas o que eu diria para as pessoas que estão passando por isso é: tenham paciência, persistência, resiliência. E não é culpa de vocês. Tudo sido assim, sabe? Eu acho que fazer terapia ajuda muito. Acho que ter pessoas com quem conversar ajuda muito. Ter uma comunidade forte, ter um espaço, ter alguém com quem você possa falar. E até para as parceiras ou para os parceiros, né? Depende do caso, mas enfim, para a esposa. Ter poucas mulheres que conseguem falar sobre isso, mostrar o outro lado, porque sim, é muito difícil para ela. E é por isso que nesse momento eu evito exposição, porque se as pessoas comigo elas já são desumanas, imagina com ela, sabe? Perguntas sem sentido, declarações sem sentido. Enfim, ser humano é de fato muito complicado. E claro que corre medo de destruir mais do que eu já destruí. Enfim, gente,
Eu sei que eu não tô sozinha. Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo sabe que você não tá sozinha. Não é fácil. E um dia eu espero que as pessoas entendam que não é uma escolha. Não é uma escolha. Claro que a gente se orgulha de muita coisa. É, a minha médica tem me dito que existe coisa boa na transição. Então não é só coisa ruim. Existe muita coisa boa. Algumas dessas coisas boas, eu e a Beck, a gente tá descobrindo e a gente tá tentando se apegar nisso. Então, assim, não é um processo fácil. Muitas respostas eu não tenho. Eu sei que eu não sou a única pessoa a passar por isso. Eu sei que existe muito julgamento. Eu sei que existe muita dor. Muita gente torcendo para coisas boas e coisas ruins. Eu espero que tudo isso passe uma hora ou outra. Becca, te amo, meu amor. Eu sempre vou te amar. Qualquer que seja o nosso fim. Eu espero que sejam juntas, velhinhas, como a gente sempre idealizou. Enfim, eu espero que seja assim. Mas se não for, eu só quero que você seja feliz. O dia que eu souber que você é feliz longe de mim, eu te deixo aí, você sabe. Mas até lá, eu vou lutar cada dia, cada segundo, cada suspiro para ser uma pessoa melhor para você. E para que eu não me sinta mais um monstro. E que um dia nós duas tenhamos orgulho disso. E eu sinto muito por estar expondo isso aqui no YouTube, né? Mas às vezes é mais fácil, assim, para mim falar algumas coisas, mesmo que de forma mais ampla para você. E para que as pessoas entendam que não é fácil. Nunca foi. Mas a gente tá lutando todos os dias. Eu não tenho dúvida do seu amor. Eu sei que você não tem dúvida do meu. E isso é o que mais importa. Eu te amo. Bom, beijo para todos vocês. E um beijo para você, Rebeca, especial. Hoje à noite eu espero te abraçar muito e não te soltar. Até mais. Me desculpem pelo choro.